my friend, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre money, dinheiro. Quanto realmente custa você fazer um intercâmbio para os Estados Unidos em 2025 mais atualizado que você pode encontrar por aí? Então, o motivo por que muitos desistem antes de começar, eu tenho certeza que esse é um dos principais motivos, né? Sempre quando a gente fala de fazer faculdade nos Estados Unidos, já vem todo mundo falando, até você mesmo pode pensar, cara, é muito caro, não vou nem pesquisar, porque, pô, já ouvi falar aí que custa 40, 50, 100 mil reais, e aí você já desiste antes mesmo de começar. Mas o que pouca gente sabe é que o custo pode variar muito dependendo da faculdade, do estado e principalmente das bolsas que você conseguir. Então hoje você vai entender exatamente quanto custa você ir para a terrinha do Tio Sam para fazer faculdade, fazer um intercâmbio em 2025 e é claro, o que pode deixar este intercâmbio muito mais acessível. Então primeiro de tudo, antes da gente simplesmente falar em valores, é importante a gente dividir estes gastos em antes do embarque e após o embarque. Por quê? Após o embarque vai depender muito do tipo de bolsa que você tem. Se for uma bolsa full ride, aquela bolsa que cobre tudo para você na faculdade, curso, livros, moradia, alimentação, seus gastos na faculdade vão ser mínimos, vão ser assim com produtos de higiene, vão ser com um cobertor, um travesseiro, alguma coisa assim. Porém, os custos pré-embarque, mesmo se você tiver uma bolsa full ride, é você, o aluno, ou enfim, a família do aluno que tem que arcar com estes custos. Então é muito importante quando você está fazendo o seu planejamento financeiro, você dividir em duas etapas, os custos pré-embarque e os custos pós-embarque. Então a gente tem aqui os custos antes de iniciar a faculdade, pré-processo, pré-embarque. Nestes custos, obviamente você talvez não precise gastar com tudo isso aqui, mas são os custos que geralmente estão envolvidos aí em estudar em uma faculdade nos Estados Unidos. Então, primeiro de tudo, a gente tem o passaporte. O passaporte é o seu documento oficial para você viajar e hoje ele está custando R$257. Porém, tem boatos aí que o passaporte pode ficar mais caro, chegar aí a R$450. Quer dizer que, se você está assistindo esse vídeo, você não vai dar mole, já vai procurar fazer o seu passaporte, é direto no site da Polícia Federal. E é claro, se essa foi uma dica que você gostou, já deixa o like aqui que acabei de te ajudar a economizar aí uns R$150. Segundo custo, prova de inglês. Aqui você não tem que fazer as duas provas, você vai escolher ou a prova do TOEFL ou a prova do Duolingo. Hoje, muitas e muitas faculdades, milhares de faculdades já estão aceitando a prova do Duolingo. A prova do TOEFL é ainda a prova mais aceita, então depende da faculdade que você está buscando. Mas a gente tem aqui a prova do TOEFL, $240, mais de R$1.000, e a prova do Duolingo, $69. Então tem uma diferença muito grande entre os valores. Se você conseguir, se você puder fazer a prova do Duolingo, faça, certo? Depois a gente tem então a tradução juramentada dos seus documentos. Geralmente a gente precisa dessa tradução do teu histórico escolar. Você vai pegar lá o seu histórico escolar do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, não precisa do nono. Você vai fazer a tradução juramentada deste histórico. Geralmente fica na faixa aí de uns R$200, certo? Depois a gente vai para o custo da prova do Enem americano, né, que a gente apelidou carinhosamente, que é a prova do SAT ou ACT. Isso daqui não é obrigatório, isso daqui é só se você estiver buscando bolsas mais acadêmicas ou buscando entrar em faculdades extremamente seletivas como Harvard, Stanford, Yale, enfim. Então, por exemplo, dos mais de 50 estudantes atletas que a gente já ajudou a embarcar para os Estados Unidos, apenas 3 deles fizeram a prova do SAT, e aqui a prova do SAT fica mais ou menos $100 e a prova do ACT mais ou menos $150, certo? Bom, depois disso daqui você vai se deparar com as taxas do visto, que aí vão ficar lá para perto do seu embarque. Então a primeira taxa é a taxa SEVIS, que é a taxa mais cara do processo, com certeza, $350, não tem como fugir. Se você vai fazer o visto F1, né, da categoria F1, estudante internacional, você tem que pagar a taxa SEVIS. A gente tem a taxa de agendamento do visto para entrevista, $185. E por último, a gente tem a passagem aérea, aí, mais ou menos R$2.500, R$3.000, dependendo para onde você vai, dependendo da antecedência que você está comprando a passagem. Então, todos esses valores somados aqui, obviamente, depende do seu perfil, não sei se você vai precisar ou não fazer a prova do SAT, mas todos esses valores somados aqui giram aí na faixa de R$7, R$8.000 para você embarcar para os Estados Unidos, para você sair do Brasil, fazer todo o processo e conseguir embarcar para os Estados Unidos, certo? E aí depois a gente tem os principais custos para você estudar nos Estados Unidos, caso você, por exemplo, não consiga uma bolsa full ride. Então a gente tem aqui alguns termos que você vai se deparar quando você estiver encontrando aí, buscando faculdades.
O primeiro é a tuition, né, a mensalidade. Então, em universidades públicas para alunos internacionais, a tuition, mensalidade do seu curso, gira por volta de 15 a 30 mil dólares por ano. Todos os valores que eu estou falando aqui são sem bolsa nenhuma, tá? Leve isso em consideração. Universidades privadas de 30 a 50, 55 mil dólares por ano. E as Junior Colleges de 6 a 12 mil dólares por ano. Por isso que eu falo que as Junior Colleges são a melhor porta de entrada para alunos internacionais nos Estados Unidos. Depois a gente tem aqui Room and Board, que é moradia e alimentação. Então, morar no campus, dependendo aí da faculdade, gira em torno de 8 a 15 mil dólares por ano. Fora do campus varia muito, pode ser um valor mais baixo do que morar no campus, mas tem outros fatores aí que você tem que levar em consideração. Por exemplo, quantas pessoas vão morar na sua casa, se você vai precisar de um carro para poder se deslocar da sua casa até a faculdade, então são muitos fatores para você levar em consideração. A gente tem também um seguro de saúde obrigatório para alunos internacionais e gira aí de 500 a 2 mil dólares por ano. Tem faculdade que fala, ó, você tem que usar este seguro aqui. Tem faculdade que deixa livre para o estudante, certo? A gente tem depois aqui livros, taxas e materiais, em média de 1.000 a 1.500 dólares por ano. E depois a gente tem despesas pessoais e transportes, varia bastante, obviamente, para onde você está indo, que tipo de aluno você é, mas geralmente de 2 a 3 mil dólares por ano. Todos esses valores somados aqui, obviamente, dá um valor exorbitante, dá um valor muito alto que você vai olhar e falar, isso aí, por que que muitos alunos desistem antes mesmo de começar? Porém, eu vou te falar que existem muitas maneiras de você diminuir ou até zerar todos esses custos que eu acabei de falar aqui e eu ainda vou te falar até o final desse vídeo como você pode fazer isso, certo? Então, fica comigo. Eu, por exemplo, recebi uma bolsa de 90% da Missouri Valley College. Quando eu fui para Missouri Valley, ela custava por volta de 25 ou 30 mil dólares por ano. Ou seja, os custos que meus pais tinham, todos somados ali, dava mais ou menos 10 a 15 mil reais por ano. Isso antes de eu começar a trabalhar na faculdade, tá? Então, você trabalhando na faculdade, muitas vezes você consegue trabalhar e pagar suas próprias mensalidades. Então segura aí que eu ainda vou te provar como você pode zerar estes custos aqui. Bom, vamos então ao custo total médio por faculdade em 2025. Junior College, entre 10 a 18 mil dólares por ano, com todos os valores que eu falei somados, menos os valores pré-embarque, né? Eu tô falando dos valores pós-embarque, isso aqui sem bolsa nenhuma. Uma universidade pública de 25 a 40 mil dólares por ano e uma universidade privada de 40 a 70 mil dólares por ano. Harvard, outras faculdades aí, UCLA, podem chegar aí na faixa de 60 a 70 mil dólares por ano. Agora sim, o que pode reduzir o custo da faculdade? E agora vem comigo, já deixa o like aqui que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Primeiro, bolsas acadêmicas, tá? Então a gente tem as bolsas acadêmicas aqui, é baseado no seu histórico escolar, SAT, ACT, proficiência em inglês. Algumas faculdades oferecem bolsas de 50%, 70% ou até 100% se você for aquele aluno gênio, com várias atividades extracurriculares, com cartas de recomendação muito boas, com essays muito boas, você pode se qualificar para bolsas full ride simplesmente pelo seu mérito acadêmico. Então tá aí uma forma, muitas vezes, de você estudar de graça nos Estados Unidos. Caminho número 2, bolsas esportivas. Então as bolsas esportivas estão disponíveis em ligas esportivas, como a Liga NCAA, NAIA e Junior College. As bolsas esportivas podem ser bolsas full ride também, que são aquelas bolsas que cobrem tudo para você. Curso, livros, moradia e alimentação. Aí você vai falar assim, Laís, mas eu não sou nem muito bom na parte acadêmica e eu também não sou um atleta muito bom. Beleza, então eu te trago aqui a solução para o seu problema agora, um Stacking Scholarship, que é a combinação de bolsas. Então, algumas faculdades permitem você acumular bolsa. Exemplo, 50% de bolsa acadêmica, 50% de bolsa esportiva, você tem aí uma bolsa de 100%. Isso pode reduzir ou até zerar os seus custos na faculdade. Então, por isso que é muito importante você analisar o seu perfil e ver, olha, aqui, acadêmica, eu acho que eu consigo uma bolsa de 30%. Esportiva, eu acho que eu consigo uma bolsa de 50%. E você vê aonde você consegue juntar esses dois tipos de bolsa, do que muitas vezes querer seguir um caminho só e desperdiçar uma oportunidade boa por outro lado. Além dessas bolsas aqui, você pode também trabalhar dentro do campus da faculdade. Então, você pode trabalhar até 20 horas por semana, dentro do campus da faculdade e você vai receber aí mais ou menos entre 10 a 15 dólares por hora. Então, se você fizer as contas em um mês,
descontando imposto, taxa, isso, aquilo, você consegue fazer aí uns $600 por mês. E isso dependendo da bolsa ali que você tem e as mensalidades que você tem que pagar na faculdade. Esse valor pode te ajudar a pagar por completo essas mensalidades na faculdade, tá? Então, é muito importante você, quando estiver conversando com a faculdade ou com um treinador, perguntar como é que são as opções de trabalho dentro do campus, se tem bastante opção, se não tem, ou se ele pode até te ajudar com o trabalho dentro do campus para que você consiga se planejar de acordo. E o número 5 aqui é mais uma dica para você de quem viveu isso na pele, de quem tem experiência, estudar em uma junior college no início. Então, começar com uma junior college, community college, pode reduzir o custo total em até 70% nos primeiros 2 anos. E aí, depois sim, que você já tiver mais desenvolvido, que você já tiver com inglês top, que você já tiver com notas muito boas, que você já tiver ali, ó, voando no seu esporte, aí sim você pode tentar transferir para uma faculdade top. Por isso que as Junior Colleges são uma excelente porta de entrada para alunos internacionais nos Estados Unidos. E aqui eu separei alguns exemplos, tá? Bolsas acadêmicas. Você tem a University of Miami, tem o Stamps Scholarship, que é uma bolsa que cobre literalmente tudo para você na faculdade, é uma bolsa full ride e ela é baseada 100% no seu mérito acadêmico. Inclusive, teve uma brasileira aí, há uns meses atrás, que conseguiu a Stamps Scholarship, tá indo para a University of Miami. A gente tem bolsas esportivas, por exemplo, a Tailine Teixeira, a Tatá, que tá voando lá na MNU, na Mid-American Nazarene University. Ela foi sem inglês nenhum, ela foi com uma bolsa de 100% pelo esporte, no caso dela pelo futebol. Ela tinha sido dispensada do clube que ela jogava aqui no Brasil, tava meio perdida, sem saber muito o que fazer, encontrou no intercâmbio esportivo a oportunidade que ela tava procurando e ela tá voando, tá brilhando demais nos Estados Unidos e ela tem uma bolsa de 100%. E a gente tem depois aqui Stacking Scholarship. Esse daqui é o Thiago Lopes, nosso aluno que está na Louisiana Christian University. Ele conseguiu juntar uma bolsa acadêmica, ele fez a prova do SAT, com uma bolsa esportiva pelo futebol e ele tá também voando na faculdade e ele conseguiu fazer o Stacking Scholarship e aumentar demais a bolsa dele, reduzindo muito o custo da faculdade. Além da Tatá e do Thiago, a gente tem mais de 50 estudantes atletas nos Estados Unidos hoje estudando e competindo pelas suas faculdades dos mais diversos esportes que você possa imaginar, desde atletismo, dança, cheerleading e esportes que são os jogos de computador, futebol, natação, vôlei, todos os esportes e todos eles passaram pelo nosso programa de preparação Embarque Esportivo 6M. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e se você está decidido e quer buscar conquistar a sua bolsa esportiva na terrinha do tio Sam, ainda este ano ou em 2026, a hora de começar a se preparar é agora. O E6M é o programa mais completo de preparação para o intercâmbio esportivo na terrinha do tio Sam, só clicar no link aqui na descrição. Então é isso, my friends, espero que você tenha gostado deste vídeo, já deixa aqui nos comentários qual o seu esporte que eu tô morrendo de curiosidade. Meu nome é Laís Pazini e eu te vejo na próxima.